Alô, som. Graça e paz a todos os irmãos, uma boa noite a todos os presentes aqui no nosso culto da vitória, mais uma vez. Nos perdoem o pequeno atraso, mas graças a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Tanto os que estão aqui como os que estão em casa, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Gálatas 6, capítulo 6, o versículo 1 até o versículo 10. Eu queria ler com os irmãos assim. Eu vou ler na linguagem da tradução da linguagem de hoje para ficar mais fácil da gente entender. E o título desse texto tem assim: ajudem uns aos outros. Talvez seja um dia em que, mais uma vez, nós entramos aí nessa bandeira mais restrita da pandemia, mas que Deus possa nos abençoar, continuar nos abençoando, continuar nos guardando, e esse texto fala muito sobre isso. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Que texto maravilhoso, né? Muitas vezes parece que a gente não está dentro da igreja, que a gente vem no culto e a gente faz tanta coisa e a gente não segue o manual da vida, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus que Deus nos deixou. Que nessa noite a gente possa refletir sobre esse texto e que às vezes você está lá, cansado, puxa, mas eu só faço bem, eu só faço as coisas certas e as coisas boas não acontecem para mim. A Bíblia diz para você não desistir, para você não desanimar, porque a seu tempo Deus cumprirá as suas promessas. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite e vamos orar a Deus para que Ele nos abençoe, que Ele derrame da sua graça e da sua glória sobre nós nesta noite e que nós possamos ser alegres e contentes aqui neste lugar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, nesta sexta-feira, Senhor, em que tivemos essa má notícia novamente, onde os casos dessa pandemia começam a aumentar, Senhor, que as pessoas têm começado a ocupar os leitos das UTIs, Senhor, e têm começado a sobrecarregar o nosso sistema de saúde, Senhor, mas nós queremos te pedir a tua misericórdia nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui neste culto em que denominamos culto da vitória, Senhor. E nós gostaríamos de te pedir, pela tua boa mão, Senhor, derrama da tua glória e da tua graça sobre a vida, Pai, dos médicos, dos enfermeiros, Senhor, e todos aqueles que estão cuidando de nós nesse momento tão difícil, Senhor. Dá, Pai, a capacidade, Senhor, para os cientistas, Senhor, que eles possam desenvolver os remédios, Pai, as vacinas, Senhor. Mas nós cremos, Pai, que nada disso está fora do teu controle, Senhor. O teu controle é nos dias bons, Senhor, mas o teu controle também é nos dias maus, Senhor. E é a ti, Senhor, que nós clamamos essa noite, Senhor, que tu venha sobre nós, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Abrevia esse tempo, Pai. Protege, Senhor, os nossos irmãos, Pai, e todos aqueles, Pai, que invocarem o teu nome pedindo por socorro, Senhor. Queremos te pedir pelo nosso culto, Pai. Apesar de todas as restrições, Senhor, eu e meus irmãos estamos aqui nesta noite, Senhor. Os meus irmãos que não podem, Senhor, estão
nas mídias sociais nos assistindo, Senhor. E nós queremos te pedir, Pai, venha com o Teu Espírito Santo sobre nós nesta noite, Pai. Fica conosco, Pai, enche o nosso coração para que nós nos alegremos, Senhor. Mesmo, Pai, nas dificuldades pessoais, Pai, nas dificuldades de saúde, nas dificuldades emocionais, psicológicas, financeiras, Senhor. Fica conosco, Pai, enche-nos da Tua graça e da Tua glória, Pai. Nós queremos continuar vendo a Tua unção no nosso meio, Pai. Que neste dia, Pai, nós possamos sair daqui renovados, Senhor. Mesmo muitas vezes com o coração triste pelas mazelas da vida, Pai, pela dinâmica do nosso cotidiano, que muitas vezes nos entristecem, Senhor. Mas que nesse lugar aqui seja como se nós estivéssemos próximos à fonte da nossa energia, Pai. E que as nossas baterias, Pai, possam ser cheias nesse momento, Senhor. E que Tu derrames da Tua graça e da Tua glória sobre as nossas vidas, Pai. Vem com Teu amor sobre nós, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E então, em continuidade, vamos fazer agora um pouco de barulho aqui. Eu convido vocês a cantar com a gente, né? Cantar alto. Hoje a Manu está aqui depois de um longo e tenebroso inverno, né? A Manu ficou até doente, vocês sabiam, né? Que a Manu ficou com Covid e tal, mas hoje ela está aqui para louvar o Senhor novamente, né? Mas ela está aqui novamente para nos ajudar. Estamos aqui com a banda completa, Natan também, fazia tempo que não aparecia, né? Então, eu queria convidar você a louvar junto com a gente assim hoje e cantar, né? Que você aqui, porque você está aqui porque você é um filho de Deus, né? E você tem prerrogativas por causa disso. Então, vamos dizer assim, né? Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus,
glórias ao Senhor. Glória a Deus. Que nessa noite você possa lembrar disso em todos os momentos da sua vida. E continuando, nós vamos pedir que o Senhor esteja presente na nossa vida, né? Sempre pensando em que logo, logo Ele estará aqui de novo, né? Não deixamos nos abater pelas tristezas, pelas mazelas da vida. E lembremos que logo, logo Ele estará aqui conosco de novo e nós iremos morar no céu com Ele. Então vamos cantar assim. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Vamos declarar assim? Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra ser só a igreja agora, só em ti confiarei, eu nada temerei.
Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar. Um dia virá nos buscar, amém? Glória a Deus. Que bom estarmos aqui reunidos nessa sexta-feira e podemos, já na reta final aí, né, do nosso ano, caminhando para o final, última semana de novembro. E é muito bom a gente poder até aqui dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Bom, eu estou aqui com bastante coisa aqui na mão, mas vamos lá que eu vou conseguir. Se eu consigo carregar uma criança, né, um bebê, e fazer as coisas em casa, eu consigo também fazer isso aqui, né? Vamos lá. Estou treinado. 3 crianças, né? 3 crianças. Bom, eu quero indicar aqui um livro que chama Confiança Plena, tá? Do Charles Swindoll. O Charles Swindoll é um grande autor, teólogo, que escreve alguns romances, assim, inspirativos. Os livros dele são muito inspirativos, ele tem livros muito gostosos de ler. É uma leitura agradável, uma leitura gostosa. Então, é aquela leitura que você vai fazer, né, agora no final do ano, que você vai viajar, você vai para a praia, você que vai para a Ilha do Mel, para Cancún, né? Você leva um livro para você estar na rede, nem que for para Cancún Comprido, né? Você vai levar um livro ali, aproveitar. Queridos, tempo de férias é tempo de você ler um bom livro. Então, se você for na livraria, que está na Black Friday, não sei se já fechou ou não, mas acho que vai estender no final de semana, não sei, posso estar falando alguma coisa. Mas aqui no Culto da Vitória, a Black Friday é toda sexta-feira, é toda semana, porque se você falar que você ouviu aqui, ou pode ser talvez até de outro livro, eu tenho certeza que você vai ganhar ali 15% de desconto, tá bom? Então fica aqui confiança plena. E a ideia desse livro é falar que nós precisamos confiar, né, no nosso Deus. Quantas vezes nós tentamos, né, ou passamos por situações que a gente tem dificuldade. Então, fica aqui a indicação desse livro, Confiança Plena, para você ler nas suas férias, né? Então, dá de presente aí para alguém de Natal. Também é uma boa pedida você dar um livro de presente. Eu gosto de receber livro de presente, mas tem gente que prefere, sei lá, né, uma bicicleta, prefere outras coisas de presente, mas dê um livro, né, e faça, vai que você acerta, né, não sei, tenta aí. Bom, queridos, eu quero também dizer que no dia 18 será o nosso último culto aqui do ano, não o último culto da Vitória, mas o último culto do ano de 2020. E Deus tem sido bom. Queridos, eu olho a realidade, muita coisa aconteceu esse ano, muita coisa aconteceu. Mas nós faremos um culto de gratidão, porque Deus é conosco, Deus tem sido bom também. Deus tem nos guardado. Então, dia 18, a gente vai estar aqui com a presença do pastor Eduardo, um médico. E a gente quer fazer aqui uma grande celebração. Ele é pastor aqui da PIB, da igreja de Piraquara, da congregação de Piraquara, uma bênção, né? Ele vai estar aqui com a gente. Então, vem, a gente vai fazer uma grande celebração para louvar e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, e também reconhecer aí aos profissionais que têm, né, investido a sua vida no combate, no enfrentamento a essa doença que nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João. Fica aqui, né, um saudoso abraço da minha família. Estamos com saudade de estarmos todos juntos. Mas a bebezinha está bem, né? Tive consulta com a pediatra essa semana e ela, em vez de engordar 1 quilo, engordou quase 1,3 kg. Então, a bichinha está indo bem, está indo bem, está indo bem. Daqui a pouco ela desce rolando aqui, né, quando ela chegar. Mas graças a Deus, é bom, né? Deus é muito bom. Bom, eu quero ler então João 6, e diz assim, João 6 eu quero ler a partir do 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe lhe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes, para cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?
Jesus disse: faça com que todos sentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, tendo graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? Essa história, Jesus, é uma grande história que Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes. E é interessante como Deus ele faz coisas a partir do nada, como Ele pega e multiplica aquilo que está nas nossas mãos. O momento de dízimos e ofertas é o momento que a gente traz aqui aquele nossos 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que o Senhor faz a partir daqui, que é o milagre, a partir do que entra, né, no reino de Deus, é quando Deus multiplica, muitas vezes, os nossos 2 peixes. Eu fico imaginando se aquele menino tivesse sido pensado assim: eu vou ficar bem quieto, 5.000 pessoas, imagine você no estádio da Arena ali, aquela multidão, e você falar: o que eu vou abrir esse pacote de bolacha no meio dessa galera? E foi isso que esse menino fez, ele abriu o pacote de bolacha para compartilhar. E sabe, queridos, o compartilhar faz com que pessoas e vidas sejam abençoadas, não pelo que eu estou ofertando, mas pelo poder de Deus faz através da minha oferta. Bom, eu queria mostrar aqui, a gente tem feito ali, o pastor Eliel falou da campanha, da gente adquirir um veículo lá para o Campus Portão, a igreja que é aqui da PIB também, é a primeira igreja batista no Campus Portão, né, na região do Portão, na qual também sou pastor. E ele tem falado do projeto, então eu quis mostrar um pouquinho do projeto, né? Porque você está fazendo parte, você que ofertou e abençoou. Esse projeto acontece desde 2016, todas as terças-feiras. E aqui está, então, um pouco do que a gente faz. Então, aqui é o momento já que as pessoas estão selecionando as sacolas, elas estão ali pegando da caixa, e cada sacola é montada com os alimentos que vêm. Uma sacola em torno de 20 quilos aí é montada, né? A gente tem ali um rapaz conhecido, você não está reconhecendo ele de costas, mas é o nosso irmão Vladimir, que está aqui, né? De costas ali, você, né, vai reconhecê-lo, está ali, ó, de costas. Então, cada família vai receber uma sacola dessa, e hoje nós atendemos, a gente tem feito em torno de 80 sacolas. Nós temos 84, 86 cadastros, mas as pessoas às vezes faltam, não dá para ir. A gente faz 80 sacolas e a gente distribui essas sacolas para essas famílias que estão aí, ó, sentadas, né, com seus carrinhos, com as pessoas ali. A gente está fazendo no subsolo da nossa igreja, e ali a gente tem um momento de pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Nós pregamos o Evangelho, nós falamos do amor de Jesus, nós entregamos Bíblia, nós oramos. Outro dia a gente convidou elas a vir na frente, a gente impôs as mãos e nós oramos. E as pessoas realmente sentiram e puderam experimentar a manifestação do poder de Deus. E muitas dessas famílias vão no culto domingo, começam um discipulado, conhecem Jesus através. Então nós dizemos que elas levam sim uma sacola de alimento, mas elas levam no coração o alimento espiritual, o pão vivo, que é Jesus, né? Esse é o mais importante, e elas sabem que a gente está ali para oferecer Jesus muito mais do que a simples sacola. Então pode passar aqui, é um pouco da dinâmica ali, a entrega para as pessoas, elas estão cadastradas, tem a ficha, as pessoas estão ali sentadas. Acho que você passou algumas fotos, eu não vi? Vamos voltar aí, vamos ver. Isso aí são um pouco dos alimentos. A gente é em torno de, a gente fala 1 tonelada, mas a gente leva em torno de 1 tonelada, 1,5 toneladas, quase 2 toneladas, depende da terça-feira da arrecadação. Pode passar um pouquinho para trás para ver, para a gente, aí um pouco das caixas, pode passar, ali tem para saber o que é de comida, né? Pode passar mais uma vez. Ali a gente pregando. Esse dia a gente teve a presença de uma médica, que também a gente distribuiu remédios. Então, junto com a sacola, a gente recebe farinha, né, que a gente também tem aqui uma parceira que nos ajuda, né, que doa. Farinha, a gente recebe remédio, medicamento, granja, nos doam ovos, então pães do festival. Então, é muita coisa que vem, muita coisa eles levam. Cada semana é uma alegria, cada semana é uma novidade. Aqui é um pouco das caixas, ali a gente colocando, e tudo que vai arrecadando, e o pessoal montando a sacola aí, graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Tudo isso é feito com 5 pães e 2 peixinhos, né? São pessoas que ofertam dinheiro que Deus manda, pessoas que Deus vai tocando, e assim esse projeto vai crescendo. E a gente sentiu a necessidade de termos um veículo, de nós orarmos por isso. Na verdade, a gente começou a orar, e aqui a gente contou um pouco dessa história do que Deus tem feito. E a partir do momento que a gente começou a orar, Deus mandou uma oferta que foi de R$10.000. A gente ficou muito feliz.
E aquilo foi o pontapé inicial para a nossa fé ser estimulada. E eu falei, Deus está nesse negócio. Continuamos orando, e a gente teve então a oferta aqui do Culto da Vitória, que entrou mais R$ 1.550. E a gente continuou orando, né? E aí a gente ganhou mais uma oferta do nosso caixa do Culto da Vitória, o pastor Eliel, sentindo no coração, né? Ele foi falar com o nosso pastor Antônio, e eles, né, destinaram mais R$ 10.000. Depois entrou mais 200 e pouquinho, e a gente estava com quase 22 mil. E aí eu fui olhar uns caminhões lá, fui olhar uns veículos, porque eu fiquei de dar uma resposta, que veículo que a gente vai comprar, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? E eu fui olhar alguns veículos, mas eu sou aquele cara que eu coloco lá na internet e vou pesquisando, e eu falei, olha, esse aqui é bonito, hein? Um Mercedão lá, eu falei, olha, isso aqui é coisa chique, coisa do reino. E aí eu comecei a olhar o valor, eu falei, opa, Senhor, está faltando um pouco de recurso, né? Na verdade, tanto, para aquilo que eu pensei que seria. Na verdade, eu não sei, eu estou aqui para, não sei o veículo, mas a gente vai chegar, por que eu não sei ainda. Mas aí eu orei e falei naquela semana, falei assim, Deus, a gente precisa de mais recursos, tá bom, tá maravilhoso o que o Senhor tem feito, mas e agora? Continua provendo. E aí eu recebi a ligação de uma família entrando em contato conosco, e ela falou, pastor, tem aquele projeto, assim, essa, né? Eu falei, tem esse projeto. Então a gente orou, e depois de a gente ter orado como família, a gente entendeu que a gente precisava dar o nosso carro para esse projeto. E essa família então ofertou para o reino de Deus. Na verdade, não foi uma oferta, na visão deles, eles estão devolvendo aquilo que já é do Senhor. E eles disseram o seguinte, isso aqui é do Senhor e está voltando para Ele. E eles então doaram um veículo no valor de R$ 36.000. Pode aplaudir o Senhor? Para que esse veículo seja vendido e complemente todo esse recurso. Então a gente tem em torno de 60 mil. E aí eu, diante disso, fui falar com o pastor Nilson o que a gente ia fazer e como é que vai ser feito e tal. E ele já falou da gente botar o carro aqui na frente da livraria, com um laço, né, para os irmãos poderem, um irmão que sentir no coração, comprar esse veículo. Né? E aí eu liguei para o pastor Pascoal, e o pastor Pascoal, já cheio das suas ideias, ficou muito feliz, muito contente, e Deus tem feito algo tremendo. Né? E aí, diante dessas conversas, então, a gente vai sentar agora com o Johan para a gente fazer um levantamento de caso, para a gente estudar qual o melhor veículo para atender as necessidades. Né? Então, por isso que a gente não tem, porque está sendo feito todo esse levantamento, e Deus tem surpreendido, através de 5 pães e 2 peixinhos. Queridos, Deus é muito bom. E eu queria dizer, né? Sim, você pode confiar em Deus, né? A gente pode confiar. Deus me surpreende a cada semana com o que Ele tem feito. Permita Deus mover o sobrenatural. Eu não sei explicar como a gente tem esse valor, eu não consigo explicar. E eu digo, quando a gente não consegue explicar, é porque Deus está fazendo algo. Se a gente pode explicar, é porque a gente está fazendo na nossa força. Mas eu não consigo explicar. Eu quero agradecer aos irmãos que têm entendido e colaborado. Mas eu quero, né, pedir que você continue ofertando, abençoando, porque as ofertas que vêm aqui para o Culto da Vitória, o seu dízimo vem aqui para a PIB, fique tranquilo, as suas ofertas alçadas vai para o caixa do nosso culto, mas se você escrever ali, Campus Portão Veículo, essa oferta será destinada para esse projeto aqui, ok? Mas fique na liberdade, esse momento é um momento que a gente tem que ter liberalidade e tranquilidade naquilo que o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração. Mas eu sou muito grato ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas. E eu quero te dizer, da mesma forma que Ele provê a sacola na vida dessas famílias, da mesma forma que Ele se preocupou com essas pessoas de eles não voltarem com fome para sua casa, da mesma forma que você veio aqui, o Senhor olha para o teu coração, Ele sabe das suas necessidades. O Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuida do projeto, Ele cuida, não tem filhos preferidos para Deus. E você pode, através desses testemunhos de fé, saber que Deus está cuidando de você. Deus cuida, queridos. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Olha, esse ano, Deus cuidou de você. Talvez aconteceu muita coisa, mas Ele está cuidando. E eu queria que nesse momento a gente pudesse entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Tem um envelope, lá atrás tem a maquineta, aqui também tem uma maquininha. E você vai poder fazer o seu dízimo, sua oferta nesse momento. Vamos orar? Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Eu me empolguei aqui e depois a gente apresenta os visitantes, tá? Mas eu queria orar com você. Feche seus olhos. Pai querido e amado Deus, nós estamos aqui na Tua presença, um Deus tão bom, um Deus que faz maravilhas, que atende orações tão singelas, como de uma criança pedindo um pão a um pai. E a Tua palavra diz, Deus, que quando nós pedimos
um pão, ou nosso filho pede, ninguém dá uma pedra. E se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas, quanto mais o Deus dos céus. Pai, talvez tem filhos aqui pedindo coisas ao Senhor, talvez é um pão, talvez é um peixe, talvez Deus é um trabalho, talvez é uma promoção, talvez Deus é uma luz de um negócio que precisa ser fechado, de uma venda, ou Deus, até mesmo Deus, são situações diferentes, mas nós queremos colocar, Deus, cada situação à Tua presença, e pedimos, Deus, continua com a Tua mão poderosa cuidando, continua, Deus, abençoando, continua derramando da Tua graça, continua derramando do Teu poder, do Teu cuidado, e que possamos saber, Deus, que os peixinhos nas Tuas mãos, Pai, alimentam a multidão, que o pouquinho, Pai, que nós ofertamos, que nós nos dedicamos, Pai, faz coisas grandiosas no reino, porque não é, Deus, na nossa capacidade, mas é no poder que o Senhor opera através disso, Pai. Então derrama do Teu poder nesse momento, abençoa cada coração, e que esse testemunho de fé possa encorajar cada um aqui, Pai, a voltar para casa, sabendo que o Senhor, da mesma forma que cuidou da multidão, cuida de um projeto, cuida de uma família, também cuida de nós. Abençoa, Pai, cada dízimo, cada oferta aqui, Pai, recebe em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Durante esse louvor, sai do seu lugar, traga seu dízimo, sua oferta com muita gratidão, alegria no coração. Vamos, em espírito de oração, declararmos esse louvor que é tão profundo, né? Ele é fácil, então que nós possamos realmente estarmos aqui nessa noite para declarar, né? Que nós viemos adorá-lo. E eu queria convidar você a cantar assim com a gente. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Viemos aqui, Senhor, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Diga assim comigo agora.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, as glórias ao Senhor. Bom, Heber. Amém. Boa noite, povo de Deus. Podem se assentar. Eu cumprimento todos no amor de Jesus Cristo. É uma alegria, uma satisfação tremenda poder estar com vocês aqui hoje. Primeiro eu quero começar conhecendo as pessoas que estão nos visitando pela primeira e pela segunda vez. Levanta a mão, quem está nos visitando pela primeira e pela segunda vez. Glória a Deus, irmãs. Fiquem de pé que vocês vão receber um soquinho santo de quem estiver perto de vocês. Fiquem de pé, uma salva de palmas para os visitantes. Glória a Deus pela presença de vocês. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Ao término do culto, me procurem ali na saída, que a gente tem uma lembrancinha para marcar a presença de vocês aqui no culto da vitória, tá bom? Deus abençoe. E agora nós vamos para o nosso momento de oração. Eu vou até sentar agora, que lá vem caos, gente. Sabe quando você vai contar a história? Brincadeira, viu, pastor Eliel? Vai dar tempo de pregar. Então, gente, aí 2020, né? 2020 tem sido um ano tenso. Eu tenho vivido isso, tenho sentido aí o peso desse ano atípico, desse ano ímpar, que tem prejudicado a vida de muita gente, que tem deixado muita gente na depressão, que tem causado muitas brigas dentro dos lares, muita gente com problema financeiro, muita separação, muita gente cansada, que nem eu estou cansado hoje. Eu estou cansado, não vou mentir, semana passada eu também estava muito cansado. Mas Deus faz a diferença na vida da gente. Então eu gostaria de refletir rapidamente sobre 3 versículos e contar algumas coisas que aconteceram na pandemia, baseado nesses 3 versículos. Então o primeiro está lá em Salmos 145, versículos 18 e 19. E ele diz assim: Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que temem, dá o que é necessário. Ele ouve os gritos e os salva da morte. Sabe, queridos, logo quando começou a pandemia, passaram-se 15 dias, onde foi instaurado o isolamento, tudo fechado, e eu dependo do meu trabalho, né? Eu presto serviços, eu tenho uma empresa de limpeza e manutenção, e passaram-se 15 dias, eu sem trabalhar, comecei a ficar preocupado, sempre dividindo com o pastor Mateus, porque às vezes ele liga. Pastor bom é assim, gente, ele liga e fala: eu quero orar por você hoje. Então ele liga de vez em quando e fala: vamos orar, Heber. E eu conversando com ele, expliquei, né? Falei: pastor, tá feia a coisa e tal. Aí estava chegando as contas, os boletos em casa, e eu muito preocupado, não sabia o que fazer. Aí eu dei um ultimato em Deus, gente. Simplesmente eu invoquei o nome do Senhor e falei: meu Deus, tenho te servido, tenho honrado o teu nome, tenho servido no teu reino. Os boletos estão chegando, dia 5 eu vou ter que arcar com essas contas. Como é que eu vou fazer, Senhor? Está nas tuas mãos, me ajuda. Agora é contigo, Senhor. Passado 40 minutos da oração, o meu WhatsApp tocou. Era um cliente que tinha feito um serviço há 2 anos atrás, que queria um serviço urgente, que era uma academia, e essa academia ela estava fechada, estava em isolamento, e ela queria fazer o serviço nessa ocasião. Glória a Deus. Faturei um serviço, um valor que dava para pagar as contas do mês. Voltando dessa cliente, eu recebi outro telefonema. E nesse outro telefonema: eu preciso de um serviço urgente, que eu vou entregar um apartamento, preciso fazer o tratamento de piso. Você pode passar aqui? Posso. Passei lá. Quanto? Tanto. Fechado. Quando você pode vir fazer? Eu falei assim: amanhã. Amanhã. Aí fui lá, graças a Deus, e Deus atendeu. Ele escutou a minha oração e Ele foi fiel a mim. Agora um outro versículo que eu quero compartilhar com vocês está ali. Por isso nunca ficamos desanimados,
Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando a cada dia. Sabe, queridos, eu estou cansado mesmo fisicamente, mas espiritualmente eu acho que eu estou a 100 por hora, porque eu creio num Deus magnífico, que renova minhas forças todas as manhãs. E eu tenho aprendido nessa pandemia a buscar a Deus às 15 para 6 da manhã, às 5:15 da manhã, lendo a Bíblia, fazendo uma meditação e orando, e Ele tem renovado as minhas forças. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, e Ele atende a oração dos servos. Um último versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá em Tiago 5:15, que diz assim: a oração feita com fé curará o doente e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Eu estava lendo um testemunho de um dos livros que os pastores me deram para apresentar aqui na frente. Eu estava vendo um testemunho de uma senhora que com 60 anos, ela recebeu um diagnóstico de que ela tinha só mais algumas semanas de vida. Ela estava com câncer. Uma senhora com 60 anos. E ela chegou em casa, jogou todos aqueles exames em cima da mesa, mostrou para o marido, para os filhos, e ela completamente desenganada, ela disse: eu vou buscar esse Jesus que todo mundo tanto fala. Daqui para frente eu vou me preparar para me encontrar com Deus, porque o meu encontro está muito próximo. E ela simplesmente falou: eu vou tirar aquela cortina dali da escada, vou colocar uma cortina naquela escada, porque daqui eu fico enxergando a vida das pessoas, e eu fico falando delas, e eu não quero mais isso para a minha vida, porque eu vou me encontrar com o Senhor. E ela falou assim: eu vou tirar tudo que está entulhado no meu guarda-roupa, tudo que eu não uso mais, tudo que está sobrando aqui em casa, eu vou tirar e vou doar para os pobres, para aqueles que precisam. E ela começou nesse ritmo, cuidando da casa, fazendo uma melhoria aqui. Ela falou assim: eu vou cuidar do jardim, eu nunca cuidei do jardim da minha casa. Eu vou aproveitar esses últimos tempos, eu vou cuidar do jardim. E ela começou a fazer isso, essa rotina, todos os dias, fazendo uma coisinha ou outra e orando todos os dias e agradecendo a Deus pelo tempo de vida que ela tinha. Queridos, essa senhora tinha 60 anos. E essa doença fez com que ela buscasse a Deus com muita intensidade. E essa busca contínua a Deus fez com que ela se transformasse, fez com que ela nascesse de novo. E ela viveu por mais 23 anos nessa nova rotina. Para quem estava desenganado e ia viver alguns meses, ela viveu mais 23 anos, porque ela foi renovada pelo Espírito do Senhor. E é baseado nesse poder sobrenatural de Deus, que eu convido você para colocar diante do altar da graça do Senhor, tudo aqueles anseios que vocês têm, os pedidos, os problemas, os sonhos que vocês querem realizar. A minha oração, ela não tem mais poder do que a sua, porque todos nós somos iguais perante Deus, e nós, por intermédio de Jesus Cristo, temos todo o poder de chegar até Deus através da oração. Então, meus queridos, eu convido vocês, quem quiser ficar de pé pode ficar, quem quiser vir aqui à frente pode vir também, e a gente vai estar fazendo esse momento, entregando e pedindo tudo aquilo que a gente necessita no altar da graça de Deus. Vamos orar então, gente. Amém, vamos lá. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor faz a diferença. Quem está no teu reino sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso nós te louvamos e te damos graças. Nós vimos aqui o testemunho do pastor Mateus em relação ao carro, e o Senhor tem ajudado, o Senhor tem provido, porque a igreja tem orado. Senhor, então em nome de Jesus, Pai querido, nós colocamos diante do teu altar da graça agora, nessa noite, Pai querido, todos os anseios do coração de cada pessoa aqui presente, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos por cura, Senhor, por libertação, por transformação, assim como o Senhor fez uma pessoa viver por mais 23 anos,
Enquanto a ciência a desenganou, nós temos a certeza que o Senhor pode suprir todas as necessidades da nossa alma, Pai querido. Então, em nome de Jesus, Senhor, olha para o coração de cada um, para o mais íntimo do seu ser, Pai. Aquela coisa que tem incomodado, Senhor Deus, aquele relacionamento quebrado, aquele problema financeiro, Senhor, em nome de Jesus, restaura, Pai querido. Vem com a tua mão poderosa, Senhor Jesus, traz a paz que excede todo o entendimento na vida de cada pessoa que está hoje entregando no teu altar da graça, Pai querido. Derrama graça sobre nós, abre as comportas do céu, Pai querido, vem com a tua mão poderosa, Senhor, faça-nos sentir o poder do teu Espírito Santo, a tua presença em nossas vidas, sabendo que o Senhor é capaz de nos dar abundantemente além daquilo que nós sonhamos e almejamos e necessitamos, Pai querido. Então vem com a tua mão poderosa, Pai querido, usa o pastor Eliel agora para trazer a palavra diretamente aos nossos corações ansiosos, Pai, pelo poder sobrenatural do Senhor grandioso, nosso Deus dos exércitos. Pai querido, te entregamos aqui todo o nosso viver, porque nós sabemos e temos a certeza que em Ti nós seremos mais do que vencedores, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aleluia. Você pode adorar a Deus com uma salva de palmas. Tá bom te ouvir, Heber. Você quer pregar hoje? Tá bom te ouvir ali. Amém, né, irmãos? Como é bom a gente ouvir testemunho. Pode sentar. E isso edifica a nossa vida, né? Às vezes o testemunho, ele vem numa outra área que não aquela que a gente está precisando, mas dá um gásinho, né? É impressionante. Temos que fazer aí um culto no ano que vem, só de testemunho, amém? Quem tem testemunho aí para contar? Já vai passando para a gente aí. Né? Alguns testemunhos aqui, pelo levantar das mãos, eu tenho o privilégio de saber. Mas já vai passando aí para o Heber, para mim, para o pastor Mateus, para a gente programar isso aí. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. E aí, enquanto você abre a Bíblia, eu quero lembrar de um sermão que o Heber pregou aqui, né? Falando sobre qual voz você tem ouvido. Ele pregou em João 10, Jesus o bom pastor, quem lembra? E eu quero refletir aqui na vida de Saul, que muitas vezes, né, mesmo não tendo nenhuma patologia, né, psíquica, vozes, né, diferentes ecoam no nosso coração para nos desvirtuar do propósito de ouvir a voz do bom pastor, ouvir a voz da verdade e andar conforme a orientação que o Senhor nos dá. E a palavra de Deus vai dizer que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, o que nós não podemos retirar como exemplo de personagens bíblicos, nós podemos aprender como lição daquilo que não deve ser feito. E a personagem principal que nós estudaremos hoje, o rei Saul, ele vai deixar algumas lições de que são vozes que podem ecoar no meu e no seu coração, mas que infelizmente não nos servem como exemplo, mas nos servem como lição, e tudo que está escrito aqui, inclusive a vida desse homem, primeiro rei de Israel, para nosso ensino, nossa edificação. Amém? Então, vamos ler aqui o capítulo 15, 1 Samuel do 15 ao versículo 9, do 1 ao 9. Samuel disse a Saul: o Senhor me enviou para te ungir rei sobre o seu povo, Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas
por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente com tudo que tiveres. Nada poupes. Matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o exército e o contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 de Judá. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos queneus: retirai-vos depressa do meio de vós, amalequitas, do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, porque tivestes misericórdia de todos os israelitas quando saíram do Egito. Então os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas destruiu todo o povo ao fio da espada. Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, os cordeiros e tudo o que era bom. Eles não os quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo que era inútil e desprezível. Vamos meditar em oração, pedir que o Senhor nos oriente. Senhor nosso Deus, eterno Pai, aplica, Senhor, a Tua palavra à nossa vida, Deus. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A Tua palavra, Senhor, é a voz da verdade, que necessitamos discernir as vozes confusas, Pai, que ecoam na nossa alma, e ouvir somente o nosso bom pastor Jesus, que nos conhece, nos chama pelo nosso nome, e nós podemos ouvir, te obedecer, porque sabemos que o Senhor é o bom pastor, que dá a sua vida, que deu a sua vida por nos amar tanto assim. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque cremos que o Senhor continua se manifestando aqui através dos cânticos, dos testemunhos, e agora da Tua palavra. Senhor, fala conosco agora, em nome de Jesus, amém. Então, nós vamos ouvir aqui, né, se é preciso coragem para obedecer essa voz da verdade, para obedecer os princípios da palavra, para obedecer Jesus. O contexto dessa história aqui começa com uma palavra de Deus, mandando Samuel, né, profeta Samuel, para que um ajuste de contas do Senhor fosse executado contra esse povo de Amaleque. Quem era esse povo de Amaleque? Se você olhar para Êxodo 17, do 14 ao 16, você vai descobrir e vai se lembrar aqui alguns, quem eram esse povo. Êxodo 17, do versículo 14 ao 16. Então, o Senhor disse a Moisés: escreve isto para memorial num livro, e confirma a Josué, que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque de debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar, ao qual deu o nome de Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, e disse: porque o Senhor jurou que fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Então, essa batalha aqui, épica, né? Onde Moisés está lá do alto do monte, né? E tendo suas mãos ali sustentadas, né? Para que, enquanto ele erguesse as mãos, o povo de Israel prevalecia contra Amaleque, e quando as suas mãos cansadas, ele já idoso,
o povo de Amaleque triunfava nessa batalha, até que Ura, Arão estavam ali e colocaram uma pedra debaixo dele para que ele pudesse sentar, e os dois ficaram então com as mãos dele estendidas para que a batalha do Senhor fosse ganha. E esse povo, ele aparece enquanto o povo hebreu peregrinava no deserto, Lembra quando Deus pede para que Moisés batesse na rocha, porque o povo estava sedento, e ali então ele faz com que pela mão do Senhor brotasse água da rocha. O povo já estava reclamando, o Senhor pode, o Senhor não pode fazer isso, e logo na sequência em Refidim aparece esse povo, de maneira astuta, quando o povo estava cansado, para combater contra eles, para pegar aqueles idosos, os enfermos, os que estavam se arrastando. Então, é nesse contexto que aparece o povo amalequita, e a promessa de Deus que a gente acabou de ler aqui em Êxodo 17, era que o Senhor um dia iria acertar contas contra esse povo. E aqui, a palavra foi clara para o rei Saul: olha, chegou o momento de acertar contas contra esse povo injusto, esse povo que, quando vocês estavam cansados, seus antepassados, eles vieram para atacar covardemente, de maneira injusta. Então, você vai contra eles e seja impiedoso. E da mesma forma que aconteceu lá em Jericó e na cidade de Ai, o Senhor não estava querendo os despojos, mas Ele estava pedindo que tudo fosse destruído como uma maneira de consagração a Deus. E aí nós vamos observar, que Saul, conduzindo o povo, ele vai ter uma atitude de, primeiro, preservar o rei, Depois o povo vai lá, cobiça o melhor dos carneiros que tinham lá, do gado, e ele é complacente, sendo o rei, permite que os seus soldados também poupassem, deliberadamente se rebelando contra uma ordem clara, expressa do Senhor por meio da boca do profeta Samuel. Então, você pode observar aqui, dentre algumas vozes que talvez ecoaram no coração de Saul, para que ele, como rei, fosse tentado a desobedecer uma ordem clara, assim como você, mãe, pai, fala assim: olha, se você, meu filho, fizer tal coisa, aí vai ter uma consequência, está bem claro, o que não é para você fazer? Nesse caso aqui, não devo poupar ninguém, eu devo destruir tudo, não devo cobiçar nada. Lembra lá Acã, o que aconteceu com ele? Cobiçou uma barra de ouro, uma capa bonita, foi tragado ali, O juízo de Deus se executou sumariamente quando o Senhor revelou para Moisés que eles perderam a batalha, porque havia pecado no meio do povo. Então, nós podemos observar a primeira voz, que está descrita aqui no versículo 12, do mesmo capítulo 15 que nós lemos. Vejamos: Samuel levantou-se de madrugada. Então Deus apareceu para Samuel aqui e revelou para ele que ele estava então arrependido. Só um parênteses aqui: Deus arrependido por ter escolhido Saul para ocupar o trono de Deus? Se a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que se arrependa, para que mude, ou para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os planos e os desígnios de Deus, eles são imutáveis, mas os nossos, eles são variáveis. E quando no nosso livre-arbítrio, como você vê aqui, Samuel decide mudar, então o Senhor ele tem que ajustar a sua medida de amor, misericórdia, de justiça, em correspondência com
aquilo que nós decidimos também. Então, só fechando um parênteses aqui. Então, continuando aqui, Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul, e disseram a Samuel: Saul já foi ao Carmelo, levantou uma coluna para si, um monumento, né, um altar, uma estátua, né, com a imagem dele se auto-exaltando, e voltou, descendo para Gilgal. Então a primeira voz é: não exalte a si mesmo. A primeira voz que você e eu não devemos ouvir é: não exalte a si mesmo. Não fale para o teu irmão que está do lado, fale para você mesmo. Não exalte a si mesmo. Vamos lá. Não exalte a si mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus, né, fala isso, está registrado em Mateus 23:12. Então cuidado com o seu ego, não ouça vozes que dizem: eu sou o cara, eu posso, né, todo. Não ouça vozes que te fazem cantar: grandioso és tu, na frente do espelho. Cuidado, a palavra de Deus lá em Provérbios 27:2 diz assim: que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. Provérbios também diz assim, no capítulo 16, versículo 18: o orgulho precede a queda, o espírito altivo antes da queda. Não seja soberbo, minha irmã e meu irmão. Lembra de onde vieste, considere Deus em todos os teus caminhos. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Provérbios 15:33. Então, primeira voz que nós devemos abafar no nosso coração é da exaltação a si mesmo. Aqui diz que Saul estava tão contente, né? Deus aparece para revelar o pecado de Saul no meio da madrugada. E imagine Samuel, né? Samuel que desde criança ouvia a voz de Deus, né? Foi criado ali na casa do profeta Eli, consagrado ao sacerdócio por sua mãe Ana, que não podia engravidar, mas o Senhor achou graça diante dos seus olhos, a sua serva. E esse homem agora ele é o profeta, o sacerdote, aquele que ocupa a posição sacerdotal no lugar de Eli. E esse homem ungiu, a pedido do povo, que não estava contente de ser uma nação diferentona, né? Os adolescentes aí, tem adolescente aqui, pré-adolescente, criança. A gente não sofre às vezes por ser diferentão, né? Ai, mas todo mundo vai, mas todo mundo está fazendo. E assim foi a nação de Israel, eles não queriam ser os diferentões, ela não queria ser a nação diferentona. Todo mundo tem um rei, dá-nos um rei. Eles não estavam satisfeitos com o reinado de Deus dirigindo a nação, com a palavra de Deus, né? O próprio Deus se manifestando através dos seus profetas, dos seus servos. E aí, o que acontece? Eles recebem um rei. E quem foi que ungiu esse rei? Né? Encheu de óleo lá o seu chifre de carneiro e despejou na cabeça então de Saul para ocupar então o trono de Israel. Foi o próprio Samuel. E agora imagine você, né, coloca aqui um pastor para, né, dar continuidade na congregação, ou para o teu líder de célula, né, ó, esse aqui vai multiplicar, ou esse aqui vai ficar no meu lugar, eu estou viajando e tal. E daí esse cara agora tem uma ordem clara de Deus que devia de fazer tal coisa, e ele deliberadamente faz tudo ao contrário. Esse cara, né, Samuel,
ele fica mal a madrugada inteira clamando a Deus. Ele tinha um carinho especial, uma afeição especial a Saul. Mas agora ele, como era a boca do Senhor e servo do Senhor, ele tem a difícil missão de falar, igual Natã posteriormente vai falar para Davi, quando este cai, né, em adultério com Betseba. E ele conta a história revelando que o cara que merecia morrer ali, reconhecido por próprio Davi quando ouve aquela história, era ele mesmo. Você então é esse homem que merece morrer. E agora Samuel, ele está afligido para dar essa triste notícia de que o que ele tinha feito foi uma rebeldia diante de Deus. Ele desconsiderou a ordem expressa de Deus para colocar os seus interesses, ou os interesses dos seus soldados, dos outros, acima da vontade de Deus. Então, cuidado com essa voz que diz para a gente se autoexaltar. Cuidado também com a segunda voz que diz os fins justificam os meios. Ou, eu já vi até alguns crentes colocando assim: nada é errado se te faz bem. E estava lá uma postagem, só esqueceu de botar o autor, assinado Satanás, né? Nada é errado se te faz bem, assinado Satanás. Aí pode compartilhar, porque senão, né, é uma falta de consideração não colocar o autor, né? Bota Satanás, que foi ele que inventou isso. Meu corpo, minhas regras, assinado Satanás. Está lá no Éden, né? Você pode fazer o que você quiser. Você pode pensar então que Deus é você, né? Não é nem o Mutantes que inventa isso, né? É o próprio Satanás falando: você pode pensar que Deus é você, e experimentar, e ser igual a Ele, e escolher os teus caminhos, escolher o que você faz, afinal, teu corpo, tuas regras. A voz perigosa então que diz: nada há de errado se te faz bem. Ou pensa no povo, pensa na população. Você já está fazendo muito estrago aqui, né? Exterminar tudo. Poxa, olha, esse rei aqui, não é de se jogar fora esse Agag, né? E pensa assim, ó, você extermina tudo, vai chegar lá contando vitória com o quê? Você não tem nenhum amuleto. Agora, volta com o rei deles, né? Numa carruagem, né? O povo te venerando e tal, olha, vai ser apoteótico, faz assim. Quantas vezes a gente não sofre com essas falas: olha, você está sendo radical demais, daqui a pouco você vai ser a irmãzinha carola da igreja, porque já não sai, já não faz isso, já não é mais companhia para aquilo. Pensa bem, né? Pensa na tua família, o que tem uma roda de samba, o que tem uma roda de rap, de funk, de fumo, o que tem, né? Quantas vezes a gente vai flertando com essas vozes que vão pedindo para a gente: esquece um pouco Deus, né? Veja bem aqui, ó, você pode fazer as tuas decisões, né? Espera aí, Deus, deixa eu te falar bem o que Deus é. É isso que a serpente fala, é isso que o diabo engana as pessoas. Esquece Deus e considera-se a tua vontade. O fruto não parece bom? Não parece bom tomar essas decisões? Puxa, esse negócio de ser um rei, fantoche, porque quem manda é Deus. Que é isso, cara? Você tem a caneta, você é o dono da empresa, você é o pai aqui nessa casa, você manda, você desmanda. Não interessa se o pastor falar contrário, ele faça o que ele quiser na casa dele, mas aqui não. Olha que essa voz que Saul ouviu, não é exclusividade dele ouvir essa voz. Essa voz pode continuar ecoando no nosso coração. Mas veja bem, que o declínio de Saul, ele não acontece já nesse capítulo. Se você voltar 2 capítulos anteriores, capítulo 13, e ler os versículos 8, 9, 12 e 13. Vamos ler? Só voltar 2 capítulos aqui, para a gente entender como Samuel procede
nesse outro contexto. 13:8 diz assim: então ele esperou 7 dias de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: traz-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Versículo 12. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul aqui já tinha sido desqualificado por não ter tido paciência em esperar o Senhor, na pessoa do profeta Samuel, que depois deles terem lutado e vencido uma guerra, o profeta Samuel, que era designado por Deus para fazer esse sacrifício, mas ele, ouvindo, os guerreiros que já tinham lutado, bravamente, estavam aguardando ali já 7 dias, sem comer, jejuando ali no sacrifício, e o profeta não chegava. A ordem e o combinado era que Samuel ia chegar até o 7º dia. Agora, pensa aquela peãozada, falando: a gente está com fome, esse velhinho, é um homem de Deus, mas, sei lá, deve ter, assim como o povo afligido pela demora, quando Moisés fica lá, em cima, conversando com Deus no Monte Sinai, e eles, quando voltam, o que eles tinham feito? Um bezerro de ouro para adorar. Então essa demora, essa aflição, faz com que Saul se precipite, pegue o holocausto e faz o sacrifício, e quando ele está fazendo isso, chega Samuel. O que você está fazendo? Olha, tem muitas situações aqui na igreja, que a gente vê situações acontecendo, quando a gente não consegue esperar, no Senhor, a porta de emprego, um relacionamento, às vezes o sonho de realizar algo que você sabe que é até a vontade do Senhor para a tua vida, mas e aí acaba enfiando os pés pelas mãos, se precipitando, sendo que se o Senhor falou, Ele vai chegar. Mas quando você ouve a tua mãe, que fala assim: e aí, tá com um namoradinho pelo menos, essas pressões, daí aquela tia, daí aquela prima com uma aliança e tal, e você vai se sentindo afligida pelas opiniões também das pessoas, e fala assim: Senhor, eu até estou tentando esperar aqui, firme no propósito, vindo na igreja, sexta-feira o pessoal está chamando para sair, para festa do compadre, festa da comadre, daí aparece festa do além, não tem nem bandeira laranja, vermelha, rosa, amarela, nada pode impedir os convites para festas. Então nesse sentido você vai sendo pressionado a ficar ouvindo as vozes dos outros, ou a voz que fala assim: cara, você está passando por essa aflição, Heber, e você não sonega nenhum impostinho, cara, não acredito, se até 2019 você não sonegou, 2020 é o ano de você, sair para o abraço, como empresário, você que está me ouvindo aí em casa, não acredito, todo mundo no Brasil aqui tem um jeitinho brasileiro de fazer negócio, olha quanta gente depende da tua empresa, olha quanta gente você emprega, olha o bem maior, faz o negócio do teu jeito, para de escutar essa voz de Deus, que diz que tudo tem que ser do jeito dele, que tem que ser tudo, preto no branco. Será que essa voz que diz, os fins justificam os meios, ainda não está conflitando no nosso coração, para a gente
perder a paciência. Se o Senhor falou que vai te dar, Ele vai te dar. Se o Senhor falou que Ele tem bênção para você, que Ele tem um relacionamento para você, que Ele tem uma família para você, que Ele tem prosperidade, é isso que diz na palavra. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de desgraça. Mas a gente precisa confiar, orar, como o Heber contou o testemunho aqui, se derramar, crer, né? A gente não precisa de recurso como crentes, a gente precisa ter fé. Se você tem fé, você já tem tudo. No tempo do Senhor virá. A outra voz que a gente tem esse conflito interno, assim como Saul, a voz de obedecer às pessoas, a voz de ser pressionado dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, de que as pessoas elas têm necessidades que elas devem ser colocadas à frente de Deus. E quantas teologias liberais, né, que advogam que a Bíblia tem que ser atualizada, porque veja bem os coitadinhos, vejam bem, né, essa minoria, vamos dialogar com esse pensamento, com essa ideologia, com essa filosofia. Lembremos das palavras de Pedro, quando eles foram colocados pelas autoridades entre a parede. Olha, vocês têm que parar de pregar o nome de Jesus, vocês estão perturbando a ordem social. E ele responde, Pedro e os outros apóstolos, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O início então desse declínio espiritual foi motivado por ouvir as pessoas em detrimento de ter a palavra de Deus como única regra de fé e prática. O Senhor disse que não, o Senhor disse que tem que ser desse jeito. Não tem como obedecer a Deus do nosso jeito. Ou você obedece a Deus do jeito dele, ou você não obedece. Quando Saul confronta ele, e aí, você fez a palavra, a vontade do Senhor, do jeito que o Senhor falou? Fiz. Mas e esse balido aqui de ovelhas que eu estou escutando, o que é isso? Não, isso daí é para sacrificar o teu Deus, ele fala assim, né? Não é nem o nosso Deus, é para sacrificar o teu Deus, por isso que a gente obedeceu pero no mucho. Mas não tem como. Eu lembro assim, na minha vida pessoal, às vezes que eu tentei lutar com as minhas próprias forças para largar um vício, né, como parar de fumar. E às vezes ia assim, 5 dias, 6 dias, 7 dias, e daí caía de novo. Ou quando eu já tinha passado por uma comunidade terapêutica, mas daí me faltava amizade, e falava, cara, mas todos os meus amigos estão lá, eu não achei amigo ainda aqui nesse meio. E aí o que acabava acontecendo? As más conversações, diz o apóstolo Paulo, corrompem os bons costumes. Chegava um momento que eu acabava caindo de novo. E até que eu tive que entender, Senhor, então não dá mais para obedecer mais ou menos o Senhor? Tipo, te obedecer, só que com algumas condições, sabe como? Eu vou, só que deixa comigo, administro, faço assim, faço assado. O Senhor só fica aí de longe, olhando. Domingo eu estou lá, a gente vai conversar no culto. Não deu, eu mesmo por experiência própria percebi que para obedecer ao Senhor tinha que ser do jeito dele. E às vezes o jeito dele era radical demais. Falava, tá, Senhor, tá, largar tudo isso também, até a sinuquinha. Puxa, Senhor, a sinuquinha o Senhor está pegando pesado. Mas aonde que está as mesas de sinuca? No boteco. E, não resistirei se alguém me oferecer uma cerveja. O Senhor tem razão, vai ter que ser radical e do seu jeito de novo. Não é que o Senhor está certo? Sempre certo. E eu sempre tentando justificar.
Outra, não tem como ser um líder, falando aqui, não só para pastor, para líder, mas você que é mãe, você que é pai, ou você que tem liderados no seu trabalho, você que influencia pessoas, não tem como ser um líder que Deus usa e compactuar com a rebeldia daqueles que estão submissos à nossa liderança e autoridade. Trazendo aqui para o âmbito familiar, já viu quando o marido desautoriza a esposa na frente do filho? Segura aí que um bandido está crescendo. Infelizmente, porque a manipulação, né, de jogar um contra o outro, não precisa nem chegar na puberdade. Com 5 anos já tem um novo líder nessa casa. E essa coisinha fofa já está se tornando medonha. Porque é um pequeno tirano, quase um pigmeu mafioso. Misericórdia, mas a gente precisa entender que se a gente quer ser sacerdote do lar, né, um líder que Deus usa, você tem que obedecer irrestritamente Deus, inquestionavelmente e imediatamente quando Ele te falar. Como ser o rei de uma nação cujo Deus é o Senhor, sem obedecer a tudo que Ele manda? Qual o exemplo da submissão ao Rei Supremo Saul está dando para o seu povo? E como então ser um bom líder, se eu não sei ser liderado, e nem receber repreensão quando falho na missão? Esse fica o alerta para você que é pai, professor, mãe, líder. Que tipo de exemplo você tem sido dentro de casa? E que tipo de exemplo nós cristãos temos sido para os nossos vizinhos de porta, no nosso condomínio? E para a gente ir para a conclusão dessa palavra, 6º lugar, o trono não tem espaço para 2 reis. Pode repetir essa fala? O trono não tem espaço para 2 reis. Não é possível servir a 2 senhores, Jesus diz, pois você, no ato de se dedicar a um, vai estar sendo traíra com o outro aqui. Nova versão, linguagem de hoje, mas dos anos 2020. Aí eu lembro do testemunho da Andréa Vargas. Andréa Vargas, uma mulher muito culta, né? Uma jovem universitária e filhos de pais professores, historiadores, e muito cética e não acreditava nada de Deus, mas cheio de porquês, né? E um dia ela teve uma visão, olha só. E ela teve uma visão de que tinha um trono, que era tão bonito o trono, que só podia ser de Jesus. Ela conta esse testemunho. E ela fala, uau, esse trono, mas isso é um trono de um rei. Ela, historiadora e tal, ela sabia reconhecer o trono de um rei. E ela percebeu, cara, mas olha que majestade, que glória. E quando ela percebe, e ela olha, quem que está no trono? A Andréia mesmo. Ela estava sentada, bela e formosa no trono. E olha como Deus, né, na sua onisciência, de revelar o seu poder, a sua glória, mostra para ela, que no coração dela, cheio de eu, né, ter a razão, cheia de si, ela estava ocupando o lugar que só Jesus pode habitar para governar a sua vida, seus pensamentos, suas decisões e ser o Senhor e Salvador da sua vida. E aí então ela fica envergonhada quando ela percebe. Ela fica envergonhada e foi desse jeito que ela convidou. Por favor, Jesus, né, esse trono aqui, desculpa, fiquei sentadinha, né, a vida inteira, mas, por favor, Senhor, pode entrar, o trono é seu. E aí eu te pergunto, né, quem está sentado no trono? Responda para si mesmo. Os usurpadores do trono de Jesus são senhores impiedosos. Eles não poderão fazer nada em nosso favor quando o Senhor vier prestar conta conosco sobre as nossas nações. Você não pode salvar a si mesmo.
só Jesus Cristo salva. Então, se você hoje percebe que você está sentado no trono, é uma boa oportunidade para você deixar quem é digno de receber o louvor, a honra, a glória. Só Ele é digno de reinar na nossa vida. Diante dEle, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso o rebelde na Bíblia é comparado ao feiticeiro, porque ele se exalta, porque ele dá a última palavra, porque ele é o cara, porque ele decide. Afinal, ele tem esse poder nas mãos de decisão. Ele seleciona partes da revelação que lhe convém obedecer. Como Satanás, ele usa a palavra de maneira manipuladora para distorcer as verdades em favor de si próprio. Só resta aos rebeldes trocar sua exaltação por humilhação, sua riqueza pela entrega total e absoluta da sua vida no altar do Senhor Jesus. Ao invés de sorriso, pranto. Ao invés de vestes de alegria e de festa, panos de saco, cabeça no pó, na cinza, boca no pó. Ao invés de querer fazer um sacrifício, torne-se a si mesmo um sacrifício, seu corpo, sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Esse trono que está habitado por essa pessoa, deveria fazer sentirmos vergonha de não deixar Jesus entrar e ficar à vontade de fazer as mudanças da nossa casa. O pessoal do louvor, se quiser já chegando, pode vir. Então, queridos, tem o livro As 5 Linguagens do Amor, né, que vai revelar que entre um homem e uma mulher, eles podem se amar através da linguagem do serviço, através da linguagem do toque físico, do tempo de qualidade, do presente, das palavras de afirmação. Agora, o livro da linguagem do amor de Deus, a Bíblia nos mostra que é aquele que me obedece. Esse é aquele que me ama. Essa é a linguagem que o Senhor quer receber de mim, de você que está aqui, você que está em casa. Então eu queria orar nessa noite. E pensar que diante de tantas vozes que Saul sucumbiu à tentação e não obedeceu a Deus, mas se orgulhou e se desqualificou para ser um rei segundo o coração de Deus. Lembra que Davi, o jovem pastor, ele tinha todas as vozes que falavam assim: que é isso, menino? Está vindo aqui para o fronte de batalha, vai cuidar daquelas poucas ovelhas. Aí, pastor, então vamos colocar uma armadura aqui no candidato a enfrentar o gigante de 2,90 m, Golias. Puxa, não consegue nem andar. Vai do jeito que você sabe então, menino. Deus tenha misericórdia de você. Esse menino, ele tinha todas as vozes ali, bem claras, não dentro dele só, mas como também audíveis. Não vai dar, fracassado, rejeitado, pequeno, franzino, pastor contra o guerreiro, desqualificado. Mas a voz de Deus dentro dele, a voz da verdade dentro dele, falava que ele tinha as qualificações certas para que Deus pudesse usar. Um menino que não temia ninguém além do Senhor, porque o Senhor lá do alto vê gigantes como pulguinhas. Então que nessa noite, se Deus falou com você, eu quero orar, para que a gente seja mais humilde. Então se você quer pedir, Deus, me faz mais humilde. Você que está em casa, dobra o seu joelho, né? Fica de pé aqui no templo. Quero orar para que quem quer obedecer a Deus, ultra circunstancialmente, e nunca do nosso jeito, mas sempre do jeito dele. E para você, pai, professor, mãe, que tipo de líder você está sendo? Quem é esta pessoa que você está vendo sentada no trono? Se você quer entregar a tua vida a Jesus, eu queria que você desse um passo de fé e viesse até aqui diante do altar essa noite. Se você nunca fez isso,
Hoje é o momento de você sair do trono e Jesus ser convidado para habitar de uma vez para sempre nele. Tem alguém? Então vamos orar. Senhor, maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, Deus. Senhor, perdoa, Senhor, os momentos que a gente quis construir memoriais a nós mesmos, Pai. Deus, nos perdoa, porque quem nos dá as vitórias, quem nos dá a provisão, tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem das Tuas mãos, Pai. Que nós possamos, Pai, ser sempre conscientes de que nós precisamos ter a coragem de Davi para obedecer à voz da verdade. Porque o peso da rebeldia, o peso da autoexaltação, ela é muito mais difícil a consequência do que a coragem de Davi para obedecer à voz do Senhor. Deus, que o Senhor trabalhe em nosso coração, Senhor, nessa noite, para que o trono seja somente Teu, e a gente possa se curvar diante desse trono, Te adorando como aqueles 24 anciãos que irão se dobrar e tirar suas coroas das suas cabeças, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno é o Senhor de receber a honra, o louvor, a honra, a glória. Deus, obrigado, Senhor, obrigado por esse chamamento, Pai, da gente se esvaziar de nós mesmos, deixar de obedecer o Senhor, só que mais ou menos, Pai, e podermos nos lançar com todo o nosso coração, Pai, a Tua vontade. Nos ensina a discernir as vozes enganosas do nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, abafá-las conscientemente e escolher, Pai, obedecer somente a Ti. Faz assim, Senhor, na nossa vida, Pai. Nos humilhamos e nos prostramos diante da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, as glórias ao Senhor. E dentro da mensagem que o pastor Eliel pregou, então nós podemos cantar, trocando a analogia do trono pela nossa casa, né? Pelo nosso coração. Então nós podemos dizer que essa canção que diz assim: você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir. Diga assim comigo: esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, apareça, que
que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Última vez agora. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. E agora nós vamos dizer diferente assim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, as glórias ao Senhor. Que nós possamos ter isso dentro do nosso coração essa noite. Vá na paz.